Na nossa última aula, nós estávamos analisando o princípio da progressividade fiscal, que foi o primeiro subprincípio de capacidade contributiva. Hoje nós vamos continuar a análise dos demais subprincípios da capacidade contributiva, estudando o segundo, que é o da personalização. Quando eu li com vocês o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, eu disse que sempre que possível, e esse começa o artigo, o imposto terá caráter pessoal. Então, a ideia de personalização é isso. Você, sempre que for possível, fazer com que aquele imposto tenha um caráter pessoal. O que significa isso na prática? Personalizar o imposto significa trazer para a tributação características do sujeito passivo. Você vai levar em consideração para a tributação, né, quando você fixa, por exemplo, a valor a ser pago, né, você vai levar em consideração características do indivíduo. Pense no imposto de renda, né? O imposto de renda é o único imposto que é realmente pessoal, né? Então, vocês vejam, a legislação admite que você abata do valor quando você é pessoa física, valores com dependentes, com remédios, com educação. Então, vocês vejam que isso é personalizar o imposto. Nem sempre isso é possível. Às vezes, você tem um imposto real, mas que não é compatível com a estrutura da cobrança, você levar em consideração características do indivíduo. Mas às vezes dá para você fazer isso, né? Quando você fixa, por exemplo, uma base de cálculo diferenciada. Então, isso acontece no ISS. O ISS é um imposto real, o que importa é a prestação do serviço, né? É o serviço em si. Só que nós vamos ver que existe uma previsão legal de uma base de cálculo diferenciada. A regra geral é que a base de cálculo é o preço do serviço, e existem duas hipóteses onde eu tenho uma base de cálculo que não é o preço do serviço. Eu tenho um valor pré-fixado pela lei municipal. E quais são essas hipóteses? São casos de autônomos e em casos onde nós temos sociedades uniprofissionais. Vocês vejam, a lei, né, no caso aqui a lei complementar, lá o Decreto-Lei 406 de 68, no artigo 9º, ele, como regra, fixou base de cálculo preço do serviço. Parágrafo 1º, ele tratou do autônomo, parágrafo 3º, das sociedades uniprofissionais. E o parágrafo 1º, 3º, 2º, Supremo, são bases de cálculo diferenciadas, ou seja, e que levam em consideração características do prestador, do contribuinte. Se ele é autônomo, se ele é uma sociedade, né, que reúne profissionais liberais. Então, vocês vejam que eu estou levando em consideração características do indivíduo, do contribuinte, na minha tributação. Tá? Isso é personalizar um imposto que, a todas as luzes, é um imposto real, dentro daquela classificação que nós vamos estudar, mas eu já falei dela aqui, né, de imposto pessoal e real. Então, isso tem a ver com capacidade contributiva, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu dessa maneira, que essa base de cálculo diferenciada tinha a ver com capacidade contributiva. Então, não violava o princípio da capacidade, né? É uma forma de você graduar aquele imposto de acordo com a capacidade. Então, assim, existe uma tributação diferenciada porque o contribuinte tem uma natureza diferenciada, né? Presta um serviço diferenciado, de uma maneira diferenciada. Então, vocês veem, você personaliza o imposto que é real, ok? Então, esse é o segundo subprincípio. Mas nem sempre isso é possível, só para completar. Às vezes, por exemplo, ICMS, né? Às vezes você não tem condições de personalizar, ou um outro imposto de transmissão, mas sempre que isso for possível, você deve levar em consideração as características do indivíduo, porque você torna aquilo uma tributação mais justa, mais próxima da realidade. Ok? Terceiro subprincípio é muito importante, especialmente para PGEs, tá? É uma discussão que chegou ao Supremo, é um imposto que tem a ver, né, com ICMS, e que é o chamado subprincípio da seletividade. Seletividade.
A Constituição Federal, ela prevê expressamente seletividade, e aqui com o subprincípio de capacidade contributiva, para dois impostos, né? O IPI, e aí está no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1, 153, parágrafo 3º, inciso 1, e o ICMS no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3. 155, parágrafo 2º, inciso 3. O que que acontece? O que que estabelece a seletividade? Qual é a diferença entre os dois artigos? Seletividade ele tem o seguinte conceito. Quanto mais essencial for o produto, menor será a alíquota. Vocês vejam que aqui a questão é de alíquota, com progressividade é de alíquota. Aqui a seletividade também tem a ver com alíquotas. Então, quanto mais essencial for um determinado produto, menor deve ser a alíquota. Durante muito tempo, e isso mudou, né, recentemente, mas durante muito tempo você não tinha um regramento do que fosse essencial, né? Você não tinha uma lei de caráter nacional com a definição do que seja um produto essencial para fins de seletividade. Então, a verdade é que a gente tinha muitas discussões, eu vou dar um caso concreto, né? É, relacionados ao que seja essencial. Quais são os produtos que devem ter as menores alíquotas? O que todo mundo concordava eram os produtos da cesta básica, né? Então você tem uma ideia de que, pelo menos majoritária, né, de que as menores alíquotas para o IPI e o ICMS deveriam ser em produtos que compõem a cesta básica. E aí as maiores alíquotas devem ser aquilo que seja supérfluo, né? E você gradua, né, as alíquotas, que vai do mais essencial até o supérfluo. Agora, o que que é supérfluo, né? Geralmente todo mundo concorda que cigarro é supérfluo. Por quê? Até por uma finalidade extrafiscal, né? Desestimular as pessoas a fumarem, faz mal à saúde. Então, assim, geralmente cigarro é considerado supérfluo, mas a verdade é que existe sempre teve uma grande divergência, né, sobre os produtos que fiquem no meio do caminho. E além disso, existe uma diferença entre o IPI e o ICMS. Por quê? Se vocês forem ler o artigo do IPI, vocês vão perceber que o IPI será seletivo. Lembram daquilo que eu já mencionei quando a gente tratou na aula passada do ITCMD? Quando você tem uma expressamente, né, uma menção a será, é obrigatório. Então, no IPI é obrigatório a efetivação de você ter uma seletividade, uma graduação de alíquotas dos produtos mais essenciais até os produtos que sejam supérfluos. No ICMS, no entanto, o verbo utilizado pela Constituição é poderá. Então, o ICMS, ele é uma faculdade. E isso sempre foi um entendimento, né? Isso já caiu muito em múltipla escolha, certo e errado, de todos os concursos de qualquer nível. Isso sempre é aquela questão, né? No IPI a seletividade é obrigatória, no ICMS é uma faculdade. Então a lei do Estado pode ou não trazer seletividade. Como é que funciona quando o Estado vai fixar essas alíquotas seletivas, quando eles escolhem ter seletividade? A lei do Estado vai definir as alíquotas para as operações internas, e aí, o que geralmente acontece? Você tem uma alíquota genérica, uma alíquota que a gente chama assim como se fosse uma alíquota básica, para aqueles, se você não se enquadrar em nenhuma delas, você está na alíquota genérica, que aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a alíquota genérica é de 18%, e aí você gradua, né? Para baixo da alíquota genérica, geralmente são os produtos mais essenciais, para cima são os produtos menos essenciais. E aí a lei do Estado vai fazer aquela graduação para atender seletividade.
A lei do Estado pode não ter seletividade? Pode, né? É uma faculdade, mas muitas leis estaduais têm essa seletividade. O que o Estado do Rio de Janeiro tem? Qual é a grande questão? A, Como você não tinha uma norma geral definindo o que é supérfluo e o que é essencial, você acaba tendo uma divergência de legislações estaduais, onde cada estado define o que ele acha que é essencial e o que não é. Ele fixa a alíquota genérica, é, e aí você e vai graduar, né? E aí, uma questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal diz respeito à energia elétrica e telecomunicações. Por quê? Porque em a maioria dos estados, e era o caso do Rio de Janeiro, energia elétrica e telecomunicações, as alíquotas estão acima da alíquota genérica. Então, exemplo do Rio, 18% é a alíquota genérica e a energia elétrica e telecomunicações tinha uma alíquota de 25%. Então, estava acima, como se energia elétrica e telecomunicações fosse mais supérfluo, né, menos essencial. E aí, vários contribuintes, vários entraram em juízo, questionando a constitucionalidade dessas normas, sob o fundamento de que elas estavam violando a seletividade, porque energia elétrica e telecomunicações são produtos essenciais. Então, não poderiam ter uma alíquota acima da genérica, né? E aí a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal ele julgou um tema que é o 745 com repercussão geral, 745 com repercussão geral. E nesse precedente, o Supremo Tribunal Federal, primeiro, reafirmou que no ICMS a seletividade é uma faculdade, então é facultativo, né? Mas ele entendeu que se o Estado efetivamente adotar a seletividade, ele não pode considerar a energia elétrica e telecomunicações como algo não essencial. Então, não pode ter uma alíquota acima da genérica. Vocês vejam que a semelhança do que aconteceu no IPTU, que eu expliquei, quando vez que você considera que você tem uma graduação de alíquotas e você considera que aquilo viola a seletividade, o tribunal não pode atuar como legislador positivo. Ele não pode dizer, eu acho que a alíquota aqui deveria ser de cesta básica. Ele não pode, eu acho que energia elétrica e telecomunicações é no mesmo nível de, sei lá, sal. Não pode, né? Um produto, cesta básica que esteja abaixo da alíquota genérica. Ele não pode fazer isso, porque ele não pode atuar como legislador positivo. Então, o que ele faz? Exemplo do Rio de Janeiro, a alíquota era 25, ele considerou inconstitucional essa consideração da lei, né, como algo não essencial, e ele trouxe para a alíquota genérica de 18%. Então, a energia elétrica e telecomunicações ficaram na alíquota genérica. Qual é o problema? É que na hora que, como já disse aqui, né, quando o Supremo considera inconstitucional, sempre os estados vão pedir, ou os entes federativos, né, vão pedir modulação de efeitos para não ter que restituir. Porque muita gente já tinha entrado com pedido de restituição da diferença do ICMS do 18 para 25, exemplo do Rio, exatamente com base na alegação de inconstitucionalidade da lei por violação à seletividade. Então, tinha várias ações em curso, né? E aí, o que o Supremo fez? Ele modulou efeitos, como geral, muitas vezes ele faz, ele modulou efeitos nesse tema 745, dizendo que a norma. E também tinha um problema que os estados alegaram que eu ia perder milhões, né? Com essa diferenciação, com essa sistemática. E aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele modulou os efeitos da seguinte maneira: a inconstitucionalidade só foi declarada a partir de 2024, porque o julgamento se deu em 21, então eles fizeram uma ideia meio de plano plurianual para os estados se planejarem,
então só se considerou inconstitucional a lei a partir de 2024, mas ele ressalvou as ações propostas que antes do início do julgamento, que aconteceu em 21. Então, houve uma modulação de efeitos. Aí o Supremo, em cada caso, ele modula de uma forma. Geralmente, ele resguarda ações que já foram propostas. Quem já entrou com repetição de indébito vai ter direito a ela, mas você não vai julgar procedente novas ações de repetição de indébito, né, que forem propostas após o julgamento. Porque aí você modula os efeitos e aí aquela lei considera-se válida até, né, aquele momento em que o Supremo considerou ela inconstitucional. Então, houve uma modulação de efeitos, então, ressalvadas ações de quem já entrou, né, antes do início do julgamento, que foi em 21, e por força disso, né, porque o Supremo considerou inconstitucional o que ultrapassou a alíquota genérica. O que aconteceu? Veio a Lei Complementar 194, de 23 de junho de 22, então, Lei Complementar 194, de 23 de junho de 2022, e ela alterou o artigo 18 do CTN, então agora tem um artigo 18, letra A do CTN, e alterou a Lei Complementar 87 de 96, que é a do ICMS. Ela introduziu o artigo 32, letra A. Qual foi o objetivo dessa Lei Complementar 194 nesse pormenor? Ela veio definir, para fins de ICMS, porque as duas alterações são do ICMS, o que você considera essencial, né? O que não pode ficar acima da alíquota genérica. Então, só para vocês terem uma ideia, você tem, além de energia elétrica e telecomunicações, você tem transporte coletivo, gás natural e combustíveis. Tudo isso foi considerado essencial, então não pode ficar acima da alíquota genérica. Leiam o artigo 18, letra A, o 32, letra A da Lei Complementar 87. Ela vai explicitar como vai funcionar no ICMS, ou seja, como você não pode ter acima da alíquota genérica, você não pode alterar essa alíquota genérica. Então, tem regras envolvendo esses produtos que a Lei Complementar 194 considerou como essenciais. Então, energia elétrica, transporte, combustíveis, gás natural e é isso. Né? Estava pensando aqui, mas são 5. Existem duas ações civis originárias no Supremo, a ACO 3590 e a 3591, que discutem essa lei complementar, mas ela está em vigor, né? Então, hoje em dia, a partir de 2022, nós temos uma regulamentação, pelo menos para o ICMS, do princípio da seletividade, com a identificação do que são considerados produtos essenciais. E isso com base no tema 745, com repercussão geral no STF. Ok? Então, com isso, nós terminamos o segundo subprincípio, que é o da seletividade. O terceiro subprincípio, terceiro, né? O quarto, na verdade, eu falei progressividade, personalização, seletividade. O quarto subprincípio é o da proporcionalidade. O que é essa ideia de proporcionalidade? Vai haver uma variação da tributação em razão da diferença de base de cálculo a partir de uma alíquota única, da mesma alíquota. Então, você varia a tributação em razão de uma diferenciação de base de cálculo, mas a partir de uma alíquota única. Então, por exemplo, por que é proporcional? Se você tiver uma base de cálculo maior, como a alíquota é única, 2%, por exemplo, e a base de cálculo for maior, você vai pagando proporcionalmente mais. Isso é uma técnica legislativa, né, que é um subprincípio e é uma forma de você atender capacidade contributiva. Uma vez caiu uma questão sobre a diferença
entre proporcionalidade e progressividade, né? Qual é a diferença entre esses dois subprincípios? Na progressividade, que nós já estudamos, você vai ter a base de cálculo vai aumentar e a alíquota vai aumentar. Proporcionalidade não é isso, pense no nome, proporcional. A base de cálculo vai mudar, mas a alíquota é única. Então, quem tiver uma base de cálculo maior, à medida que ela vai aumentando, você vai tendo faixas, você vai tendo uma alíquota única, pagando mais tributo, mas a alíquota permanece a mesma. Sempre me perguntam assim, André, mas proporcionalidade se aplica a que imposto, né? Ele não é, a proporcionalidade é um subprincípio que está implícito na Constituição Federal. Ele não está de forma explícita. Então, ele vai depender da legislação do ente. É como por isso que eu falei de técnica legislativa, né? Vai depender da legislação daquele ente ao instituir um determinado tributo, que ele pode adotar essa técnica. Por exemplo, IPVA, às vezes acontece isso, né? Proporcionalidade. Mas antigamente era mais comum, hoje você tem muita alíquota diferenciada. Mas então, assim, não é tão comum, eu não tenho um exemplo para dar de proporcionalidade, mas é um subprincípio de capacidade contributiva que geralmente está em todos os programas. O próximo subprincípio é o do chamado mínimo vital ou mínimo existencial. O que estabelece esse subprincípio, mínimo vital ou mínimo existencial? É que existe um direito assegurado pela Constituição Federal às condições mínimas de uma existência humana digna, que não devem ser objeto de tributação. Então, são condições mínimas de uma existência humana digna, então tem a ver com dignidade da pessoa humana, que não podem ser objeto de uma tributação. E a questão aqui do mínimo vital e uma existencial, ele também é um subprincípio implícito, e o exemplo que eu gosto de dar, que é o que a doutrina geralmente adota, é aquele que diz respeito à faixa de isenção do imposto de renda, né? Geralmente ali naquela faixa de isenção, você é fixada aquela faixa para atender o mínimo vital ou mínimo existencial. Ok? Então, esse é um subprincípio. Na próxima aula, a gente vai continuar a estudar a capacidade contributiva, analisando a questão relativa ao confisco. Então, até lá.